Então, pessoal, a gente vai começar a nossa segunda parte de ácidos. Eu fiz um esqueminha aqui no quadro, que ele é bem interessante e que vale a pena a gente comentar então. Então, como eu comentei com vocês, ácidos geralmente iniciam com a letra H. HCl, H2CO3, HClO, HClO2, HClO3, certo? Olha aqui, temos vários exemplos que você pode ver, tá bem claro? Com exceção da água, volto a dizer, a água é uma outra função, a gente vai falar dela depois. Ela começa com hidrogênio, tem oxigênio, mas não tem nenhum outro elemento químico no meio entre oxigênio e hidrogênio. Então, o que a água é? Ela é um óxido, depois a gente vai comentar sobre isso, tá? Sobre a nomenclatura, que é a nossa parte dessa aula, que é legal. A nomenclatura da função, que é o ácido, e aquilo que é formado dentro da água, que são os ânions. Isso segundo o conceito de Arrhenius. Arrhenius diz que todo composto, ou substância composta, ou molécula que tenha hidrogênio, desde que libere somente o hidrogênio ionizável, certo? Somente o hidrogênio ionizável, a segunda parte do composto, ele vai virar um ânion. Nos hidrácidos, a nomenclatura termina em hídrico. Então eu tenho o nome do elemento químico, que aqui eu coloquei o cloro. Então o cloro ligado ao hidrogênio, ele vai ser o ácido clorídrico. A sua parte negativa nós chamaremos de eto. O que é a parte negativa? A parte negativa geralmente é aquela que não traz o hidrogênio, e cada hidrogênio que sai, aqui fica um macete, cada hidrogênio que sai deixa uma carga negativa, deixa um elétron para o elemento químico. O hidrogênio, como faz ligação covalente, nós vimos, entre o hidrogênio e o cloro, o elemento mais eletronegativo é o cloro. Na ligação covalente, o par de elétrons está próximo do cloro. Na hora que cai na água, esse hidrogênio sai sem o elétron dele, ficando positivo. E o cloro herda esse elétron ficando negativo. Então, cada hidrogênio deixa para qualquer elemento químico, não precisa ser somente o cloro, pode ser o bromo, o flúor, ele deixa um elétron. Dois hidrogênios deixam dois elétrons. Por isso que o H2CO3, na hora que eu perder dois hidrogênios, esse grupo CO3 aqui vai ficar menos 2. Professor, H3PO4, o ácido fosfórico. Ah, o H3PO4? Saiu os três? Saiu os três. Se saiu os três, é PO4 menos 3. Esse é o grande barato de você lembrar. E por que é importante ânion? Ânion vai dar origem à nomenclatura de sais. São os ânions que vêm do ácido que dá a nomenclatura de sais. Mas vamos voltar aqui. Sobre hidrácidos. Ácido clorídrico, somente o cloro sozinho menos um, que tinha um hidrogênio. Você não pode mais usar o termo ácido. Você vai usar o termo ânion. Ânion, troca hídrico por eto, está em destaque, vai virar o ânion cloreto. Quais são os principais hidrácidos? HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. HF, que é o único moderado, guarde isso, moderado de força, ele tem entre 5% e 50% de hidrogênios formados em solução e ânion. HF, ácido fluorídrico. Aí vem todos os demais hidrácidos. HCN, que é ternário, fraco, composto de carbono e nitrogênio, então ele é o ácido cianídrico. O grupo CN é o ciano, ácido cianídrico, um gás muito tóxico. H2S, ácido sulfídrico, certo? Esses são os principais hidrácidos. Forte, aquele em que caiu em solução e tem mais do que 50% de formação de H+ e ânion, apenas o HCl, HBr, HI, ou seja, o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. Só esses três são fortes. Encerramos a parte de hidrácidos.
Oxiácidos é bem legal, o nome já diz. O grupo dos oxiácidos, eles partem de um padrão, de um grupo de ácidos que não possuem menos de 3 oxigênios. Guarde bem, um grupo de ácidos da substância que não possuem menos de 3 oxigênios. A partir disso, nós brincamos de aumentar o número de oxigênios ou diminuir o número de oxigênios. Nós não mexemos no número de hidrogênio, anote em qualquer lugar. Nós não mexemos no número de hidrogênios. Exemplo, H2CO3, esse é um ácido padrão. Esse é o ácido, então se ele é padrão, ele termina em ico. É o ácido carbônico. Perfeito? Se nós retirarmos os 2 hidrogênios dele, e com a sua parte negativa, que é o CO3 menos 2, vai virar átomo. Então esse aqui vai ser o ânion carbonato. Então, por isso da nomenclatura. Mas vamos trabalhar então. Ou você tem um oxigênio a mais, em relação ao padrão. Já já eu vou passar a lista do padrão para vocês. O oxigênio com um a menos. Aí eu troco a palavra ico por final. Oso, com o oxigênio a mais, continua sendo ico, e a sua parte negativa é átomo, com um oxigênio a menos. Exemplo, agora vamos começar a trabalhar. O HClO3 é o padrão, tá bem? 3 oxigênios. Ácido clórico, retirei o hidrogênio, ficou o ClO3 menos 1. Ânion clorato, troca ico por átomo. Se eu colocar um oxigênio a mais, porque o cloro pode fazer ligação dativa, por isso que tem alguns ácidos com oxigênio a mais ou a menos. Aqueles que não conseguem ter oxigênio a mais ou a menos, é porque eles não têm condições de fazer ligações dativa. Anote, o cloro ele pode fazer até 3 dativas. No HClO3 ele está fazendo 2 dativas. No HClO4 ele está usando os 3 pares eletrônicos sobrando dele. Então ele consegue por um oxigênio a mais por ligação dativa. HClO4, ácido perclórico. Per significa acima, a mais. Exemplo, eu tenho um mercado um pouco maior, um supermercado. Agora eu tenho um mercadão, um hipermercado. Então, para cima é o prefixo per. Então, de ácido clórico com oxigênio a mais, per, um oxigênio a mais, clórico, mantém a desinência da nomenclatura embaixo, ânion percloicopurato. Deixei em vermelho, mantendo o padrão com um mais oxigênio. Em preto agora. Daquele HClO3, vamos diminuir uma dativa, e agora fica HClO2. Ué, troca ico por oso. Então, esse ácido que era o clórico virou ácido cloroso. Professor, saiu o hidrogênio. Ânion. Veja que eu não uso mais o termo ácido. Ele vira ânion, carga negativa. De quanto? Menos 1, porque eu só tinha um hidrogênio. Esse é o ânion, oso troca por ito. Ânion, clorito. E agora nós vamos conhecer o ácido com o cloro e o oxigênio que não faz ligação dativa, somente ligação normal, que é o HClO. Veja que eu tenho 2 oxigênios a menos em relação ao padrão. HClO, 2 a menos em relação ao padrão. Com HClO, o termo vem hipo. Hipo significa para baixo, para menos. Se per é para mais, hipo é para baixo. Ácido hipocloroso e o seu ânion, o famoso ânion hipoclorito. Nesse momento eu gostaria que vocês marcassem quais são os oxiácidos padrão. Quem que a gente tem que conhecer na química? Quem a gente tem que conhecer na química é apenas os oxigênios padrão. Já vou apagar o quadro e vou descrever eles aí. Mas antes, sobre força. Força em hidrácidos não tem muito, é só lembrar do HCl, HBr, HI, que os demais são fracos, com exceção do HF, que é moderado, como o professor falou.
Força é a capacidade de formar íons em solução, lembra? Soltar bastante H+. Como que eu faço a conta? A conta é bem fácil. Número de oxigênios, 4. Menos o número de hidrogênios ionizáveis, 1. 4 menos 1, 3. O ácido perclórico é um ácido forte. Só isso, professor? Só isso. HClO3, 3 menos 1, 2. Se é 2, ele é um ácido forte, ou seja, tanto HClO4 e HClO3, quando cai em água, solta mais do que 50% de H+, e de ânion. HClO2, 2 menos 1, 1. Ele é um ácido moderado, ele está entre 5% e 50%. HClO, 1 menos 1, 0. Ele é um ácido fraco. Então, o ácido hipocloroso é um ácido fraco. Vale para todos? Tem uma exceção. A exceção é o ácido carbônico que está no quadro. O ácido carbônico seria 3 menos 2, tá bem? Dá 1, ele é moderado. O problema é que ele é fraco, por quê? Porque o ácido carbônico, ele rapidamente ele forma água e gás carbônico. Ele deixa de ser o ácido propriamente dito. Então a única exceção é ele, única exceção. É o ácido carbônico que na conta seria moderado, 3 menos 2, 1, mas ele é fraco porque ele se decompõe em água e gás carbônico. Eu vou apagar o quadro rapidinho para a gente escrever os oxiácidos padrão e encerrar a aula, tá? Vou ficar em pé um pouco. Bem rápido, e vocês vão se surpreender como que o professor vai fazer o nosso oxiácido padrão. E em cima disso você vai ver a importância de uma frase que o professor sempre usa e é um dos mecanismos nossos, que é o Vauquelin-Briski pH. Vauquelin-Briski pH. Tá bem? Olha que legal. Estou limpando o quadro todo para não confundir. Me dê esses 30 segundos e agora eu vou escrever para vocês. Vamos lá. Eu vou deixar o flúor em preto e já vou riscar ele, porque eu não vou poder utilizar ele porque o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. É o elemento mais eletronegativo. Mas daí a gente começa por Vauquelin-Briski pH. Certo? Olha como é que a gente vai montar. No meio, Vauquelin-Briski pH. Esquece do flúor, por quê? O que são oxiácidos? Oxiácidos são ácidos que possuem oxigênio. E o oxigênio tem que ser o elemento químico mais eletronegativo. Portanto, não pode ser o flúor. Tudo bem? Eu tenho que ter na composição dos oxiácidos hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio, oxigênio. Hidrogênio, oxigênio. Hidrogênio, oxigênio. Hidrogênio, oxigênio. O senhor ficou louco? Hidrogênio, oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hidrogênio, oxigênio. Olha que macete para você não se perder quanto aos oxiácidos padrão. Copia o meião da frase do Vauquelin-Briski pH. Cloro, põe 3. Porque oxiácidos padrão tem que ter quanto, macete do professor? Tem que ter no mínimo 3. Cloro, nitrogênio, bromo, iodo. No mínimo 3. Aí vem o enxofre, que tem 4. Carbono, que tem 3. E fósforo, que tem 4. Então, somente esses dois têm 4. Todos os outros têm 3. Beleza? Até aqui, eles são monoácidos. Quantos hidrogênios, professor? Quantos hidrogênios? Um hidrogênio ionizado. Isso é importante para fazer o ânion. Aqui
esses dois, eles são diácidos. Tem 2 hidrogênios ionizáveis, ó. E o único triácido é o ácido fosfórico. Ácido clórico, nítrico, sempre terminando em ico. Nome do elemento químico, tá? Brômico, iódico, sulfúrico, carbônico e fosfórico. Fechou? Não mexo com o número de hidrogênios para eu formar o ânion. Vou pegar, por exemplo, aqui o mais famoso dos ácidos, o ácido sulfúrico. Se eu deixar os 2 hidrogênios ionizáveis, ico vira átomo. Ácido sulfúrico, sulfato. Bem fácil para encerrar então. Professor, não saiu os 2 hidrogênios, saiu um só. Sem problema. Mantém o hidrogênio e só saiu um, carga menos 1. Como é que fica o nome dele? Sulfato. Não esqueça que ele é o sulfato que sobrou um hidrogênio. Então é sulfato monohidrogenado. O mais famoso desse tipo de ânion é o carbônico, tá? Nós vamos pegar ele. Tá aqui. O ácido carbônico é o mais famoso, ó. H2CO3. Vou fazer devagarinho. Tirei os 2 hidrogênios, esse é o ânion carbonato. Se eu mantiver um hidrogênio, ficou menos 1, que em vez de sair os 2 hidrogênios, só saiu um. Ânion carbonato. Opa! Ânion carbonato monohidrogenado. Senhores, o que eu vou falar agora cai muito em prova. Porque lembra quando eu disse que você não pode chamar quem tem 2 hidrogênios ionizáveis de biácido e sim diácido? É porque o termo bi, ele é válido para ânions monohidrogenados. Presta bem atenção. Quem que é o bicarbonato? O bicarbonato é um nome consagrado, já então clássico, de ânions que contém um hidrogênio. Ó, esse aqui não tem um, sulfato monohidrogenado, então eu posso chamar ele de bisulfato. Na parte agrícola, em agronomia, a gente usa muito esse termo bifosfato, não é? Nós vamos ter bastante clássico. Então esse termo bi, guarde bem, bi vale para ânions monohidrogenados. Então o carbonato monohidrogenado é o bicarbonato. O mais famoso, você vai numa farmácia e pede um bicarbonato de sódio. Então vem o sódio, Na, e esse grupo aqui junto, HCO3. Tá bem claro? É isso aí. Nessa aula a gente finaliza nomenclatura de ânions e de ácidos. Ó o macetão do Folclore Bisque PH. Treine em casa. Fiquem com Deus e até a próxima aula.